fica aquela questão, aquela dúvida. Quanto mais pode chover na cidade de Teresina e no estado do Piauí? As chuvas, como você vê nas imagens, são fortes, trazem transtornos, incomodam os moradores de Teresina, incomodam e trazem preocupação também aos moradores de outras cidades do interior do estado. Eu vou receber aqui o Ayrton Costa, ele que é um especialista e vai trazer mais informações para nós sobre as possibilidades de chuva, na verdade o comportamento dessa chuva. Boa tarde, seja bem-vindo, Ayrton. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Bom, primeiro vamos falar a respeito das chuvas do mês de fevereiro. Em fevereiro havia uma previsão de chuva de 239 milímetros de chuva para o mês inteiro. Porém, nós já temos aí cerca de 126 milímetros de chuva. Temos aqui um gráfico que mostra um pouco dessa situação. Ayrton, peço a sua ajuda para explicar para os nossos telespectadores. Muito bem, né? Esse mapa aqui, esse gráfico, na verdade é um gráfico gerado a partir da Estação Meteorológica Automática de Teresina. Isso é um dado oficial que mostra o comportamento pluviométrico da cidade, ou seja, os volumes de chuva a cada mês. Essa linha amarela, com essas bolinhas amarelas, significa a média climatológica de Teresina, quanto chove em média. As barras em verde é o volume captado, o volume registrado pela estação. No caso aqui em janeiro, nós superamos ligeiramente a média climatológica. Mas observe o comportamento de fevereiro. Sim. A barra de fevereiro já está em 50% da média prevista para o período em apenas 6 dias. Mostrando, né, a pujança do período chuvoso no mês de fevereiro e a concentração pluviométrica. Você observa que apenas ontem, né, boa parte dessa chuva foi captada na estação. E curioso nesse gráfico, me permita, Ayrton, é o seguinte, aqui é o mês de janeiro todo, todos 31 dias de janeiro, tá aqui, ó. Aqui os 6 dias de fevereiro. Os 6 dias de fevereiro já são mais da metade de todo o mês de janeiro. Impressionante esse volume de chuvas. Exatamente, a gente tem uma condição de severidade, afinal foram 74 milímetros em apenas 2 horas. E nós tivemos num intervalo de 24 horas, praticamente quase 50% do que era previsto. A nossa normal é ligeiramente superior a 200 milímetros em fevereiro. E como a previsão já aponta ainda a continuidade desse ciclo chuvoso, é provável que antes de findar o mês a gente supere essa média. Bom, a previsão é de que haverá mais chuva, sem dúvida nenhuma, né? Até porque a nossa média costuma ser maior do que isso. Agora, você tem expectativas com a experiência que tem de que essa chuva aconteça até sábado, até os próximos dias, até domingo, final de semana vai ser um dia de finais de semana de chuva em Teresina? Muito bem, isso depende basicamente de 2 fatores muito importantes, né? Nós temos o aquecimento atlântico, que favorece a formação de nuvens de trovoada. Esse aquecimento atlântico é que alimenta o principal sistema, que é a zona de convergência intertropical. Até ontem ela estava posicionada entre o Ceará e o Piauí, e isso favoreceu e alimentou esse sistema de precipitação extrema. Além da zona de convergência, nós temos ainda um VECAM ativo. Sozinho, o VECAM é muito extravagante. Provocou granizo em currais essa semana e geralmente ele seca algumas áreas e faz temporais isolados. Mas combinado com a zona de convergência, o vórtice ciclônico de altos níveis potencializa. Ele inicialmente gerou, no início da manhã, chuva lá no sul do estado, em Paulistana, chuva extrema, ou seja, superou a média mensal e acabou subindo mais no mapa, mais ao norte, provocando essa chuva extrema em Teresina. Olha só o comportamento pluviométrico diário da cidade. Aí é por dia, né? Por dia. No mês de fevereiro. Exatamente. A cada dia nós temos os volumes captados. Certo. E olha só esse plus de precipitação no dia 6, ou seja, como o volume foi extremo, mais de 80 milímetros computados apenas no dia 6. Só no dia 6 aqui. Só no dia 6. E esses aqui são os outros dias, né? Isso. Olha a diferença aqui do gráfico. É um detalhe muito interessante para as pessoas entenderem. Dia 4 choveu quase nada. Quase nada. Que uma estação meteorológica, ela trabalha com um ciclo de 24 horas. Começa 9 horas da manhã de um dia, termina 9 horas do outro. Quando nós estávamos fazendo o acompanhamento, do monitoramento, estávamos somando o volume que foi captado no início da manhã, né, de ontem, até o começo da noite. E isso computava mais de 100 milímetros de acumulado. Só que a estação ela faz essa clivagem, né? Colocou no dia 5 o volume representado anterior às 9 horas da manhã e redistribuiu os demais para o dia 6 até às 23 horas. Por isso que nós temos esses 2 conjuntos, dia 5 e dia 6, eles formam um contínuo. Na verdade, nós temos um uma conjunto reta só, como se fosse, uma reta né? só. Estão separados por questão metodológica. Interessante, viu, gente? Olha, muita água, muita chuva. Ayrton, muito obrigado pela participação. Estamos à disposição, meu querido. Obrigado por nos ajudar. O Ayrton Costa, falando conosco a respeito das chuvas. Eu vou falar agora a respeito da Defesa Civil. O que acontece? A Defesa Civil recebeu muitas ligações, o volume foi enorme. Vou de novo falar, olha só.
Aí, Avenida Homero Castelo Branco, essas imagens estão circulando nas redes sociais e trazem para nós uma preocupação sobre o futuro, sobre o amanhã. Gorete Santos, como é que está o acionamento da população à Defesa Civil depois que essas chuvas começaram a se concentrar? Olha, Joelson, se intensificou bastante, viu? Hoje pela manhã, nossa produção conversou com o coordenador da Defesa Civil, Tenente Deolindo Nascimento, que trouxe essas informações. O monitoramento já vem sendo realizado, deve ser mais intenso a partir de agora, já que a gente viu ontem esse efeito do volume muito grande de água aqui em Teresina, e a previsão é sim de que os meses de fevereiro, março até abril sejam de chuvas mais volumosas do que o que a gente já enfrentou. E aí a gente tem algumas informações. O primeiro é justamente o canal de acesso da população com a Defesa Civil, que deve atender os casos de urgência. O número é 153. Então, portanto, qualquer pessoa que estiver em área de risco, que estiver em uma situação de emergência, começou a chover e está em risco, vê a casa, como a gente mostrou há pouco, algumas casas na Vila da Paz, rachando, situação de comprometimento, ligar para o número 153. Aí a gente tem um comparativo aí. Do mês de janeiro, a Defesa Civil recebeu 30 ligações, média de uma por dia. Em apenas 3 dias deste mês, de segunda até quarta-feira desta semana, foram 14 ligações, ou seja, quase a metade de todas as ligações recebidas pela Defesa Civil no mês de janeiro. 52 áreas de risco aqui na capital estão sendo monitoradas pela Defesa Civil. O tenente também informou a nossa produção que atendeu a 4 casos de famílias que estavam em situação de desabamento das moradias. Uma delas caiu completamente, outras 3 ruíram parcialmente. Felizmente não houve vítimas, as pessoas, os moradores dessas moradias conseguiram sair das casas a tempo. E a Defesa Civil vem monitorando esses locais, tentando recolher essas famílias que estão em situações mais críticas e reforçando, portanto, esse canal 153 em caso de emergência. Joelson.